Bom dia! Domingão aí e a gente traz um pouco de conteúdo para animar o dia de vocês aí nesse distanciamento social. Vou ver aqui a Mariela, que acabou de entrar. Já vou convidar aqui a Mariela para bater esse papo com a gente. Cadê Mari? Mari tá entrando. Bom dia! Bom dia, tô ajeitando as articulações. Tudo Tudo bom? bom, amiga? Ótimo, graças a Deus, melhorando um pouquinho a cada dia. Graças a Deus. Tá muito Mari. Hã? Tu tá muito profissional, tu já começa a live. Bom dia, telespectadores. Como vocês estão aqui com a gente nessa manhã de domingo? Achei A ótimo, rainha da live, né? profissional, viu? Amiga, para quem não sabe, a Mari tá no Rio de Janeiro, né, Mari? Tá E atendendo, tá fazendo alguns atendimentos no Rio. Então a gente tava batendo um papo um pouquinho antes de como é que tá esse distanciamento lá no Rio, que as pessoas estão um pouco mais sociáveis do que aqui no Ceará, né? Aqui em Fortaleza, né, Mari? dentro da minha micro perspectiva, né, que é uma saída muito esporádica, o Patrick é que sai mais do que eu. As pessoas ainda estão um pouquinho na rua, sim, mas não dá para ter tanta noção de como é que tá, não. Assim, por muito tempo a gente achou que só a gente tivesse saindo de máscara, de luva e tudo, e a gente tava meio como os paranoicos do bairro. Aí depois é que as pessoas se atualizaram. Tava todo mundo meio normal. Aí depois Atualizaram o app, né, do Corona. a gente tava meio, parece toda a vida no começo da quarentena só a gente que tava paramentado assim. E aí agora realmente tá todo mundo de máscara, 100% das pessoas de máscara, até porque aqui virou uma questão mesmo de, acho que de multa, né? Quando você, se você tiver sem, você Não não pode entrar em sabia. apartamentos sem máscara também. Então, assim, estamos nessa adaptação aí. Legal, amiga. E aí, tudo Amiga, hoje estamos aqui para falar de comportamento de consumo, não é é, isso? é, E a gente sabe que com certeza houve uma mudança meio que drástica no movimento de consumo nas diversas cadeias, né? Eu quero dizer, porque com o isolamento a gente acaba não fazendo o consumo mais do que a gente chamaria de supérfluo, né? Não passa mais pela cabeça da gente o consumo de outras coisas, passa mais o das necessidades imediatas, até porque é o que está aberto para a gente, né? é. Mesmo dando para fazer qualquer compra online, aplicativos, sites, etc. Mas agora a gente está com a cabeça mais focada no essencial. E aí eu queria saber um pouquinho de você, especialista nisso, para quem não conhece a Mariela. Mariela é personal stylist, ela faz uma análise maravilhosa da gente em cima do contexto da pessoa, quem é você, quais são os seus gostos, aonde você trabalha, com o que você trabalha, qual a imagem que você quer passar, qual o seu estilo pessoal que você gosta de vestir, faz a sua análise de coloração pessoal. Fala um pouquinho, Mário, pra gente do seu trabalho, para depois a gente entrar nesse assunto do consumo. Eu nem agradeci o convite, né? Eu acho a coisa mais querida uma pessoa investir tempo em ajudar as outras pessoas. Tu tem feito isso de uma forma brilhante, tem escolhido tópicos que pertinem às tuas áreas de atuação ou não. Eu acho, tô achando isso maravilhoso. E a linha de raciocínio, né? Se a gente puder ajudar uma pessoa que seja a raciocinar mais, a ficar menos angustiado, a contribuir de alguma forma para que ela saia dessa sombra, às vezes mental, em que parece que a gente está estacionado, né? Tá valendo. Então, Exatamente. E é isso mesmo. Obrigada. felicidade. Tô muito feliz de estar aqui. E aí, eu trabalho como consultora de imagem, estilo, estrategista de marca pessoal, e o meu foco mesmo é o consumo consciente. Eu tenho esse posicionamento específico, é uma coisa com a qual eu faço questão de trabalhar. Isso me coloca no mercado de um jeito até meio peculiar, né? Porque é um pouco, parece um pouco estar na contramão do consumo, mas assim, no meu histórico de vida, eu demorei muito tempo para chegar nesse lugar em que eu ia me recolher mais das compras. Você sabe que eu tinha
muitos e muitos itens, muitas e muitas peças, muita Sim. roupa, né? Você pode acompanhar, inclusive até uma escala ascendente e descendente disso. Então, eu falo por experiência própria, né, de uma pessoa que fez um consumo já exagerado pela maior parte da vida e que finalmente encontrei a luz, né? Encontrei Jesus. Mas finalmente esse jeito de perceber a minha forma de consumir chegou num local em que eu me sinto confortável de fato. O que a gente está acontecendo agora não é exatamente inédito na história mundial, mas é inédito para a gente, na perspectiva individual. A gente nunca tinha passado por uma coisa parecida, né? Sim. Incerteza econômica, Privação. privação, medo pela vida, né? As pessoas morrendo, assim, o nosso meio de subsistência, os nossos negócios todos em risco. Então, tudo isso desestabiliza muito. E aí, quando a gente entra nessa questão do consumo, a gente já podendo chegar nesse lugar de acho que uns 40, 45 dias para algumas pessoas até, em que a gente está percebendo, repensando, contestando os nossos excessos, né? Excessos às vezes de uma vida inteira, excessos recentes. A raiz do consumo individual, ela tem várias causas, né? Vários Ela gatilhos, né? vários gatilhos. A gente tem que achar qual é o nosso, tem que entender nossas demandas individuais e começar a se perceber. É um processo terapêutico, né? É, Não, com certeza. não é um passeio na Disney, dói muito você parar para entender como é que o seu cérebro funciona, como é que isso impacta o seu orçamento, impacta seu companheiro de vida, impacta seus filhos, as coisas que você está deixando de possuir, as experiências que você está deixando de viver, porque de alguma forma você está com essa seara aí um pouco balanceada, vamos dizer assim, né? Então a gente não dá para eu falar de uma vivência do começo da industrialização, por exemplo, né? Em que assim que a indústria chegou no mundo, as pessoas precisavam ter uma demanda. Então, o comércio ali, o fornecimento de crédito, o marketing todo sendo super incentivado, comprem para sustentar a indústria, né? Aquilo ali lá no começo do século Um retrasado era apelo enorme, né? um apelo absurdo, Pesado. incentivo, né? E aí a gente ficou sempre nesse elástico esticado entre não temos dinheiro, vamos ser incentivados, vamos comprar demais, vamos ficar sem dinheiro. Fica toda a vida nessa gangorra, né? De economia, de incentivo, de tomar lá da cá. E aí, muito recentemente, a gente está, pelo menos na minha perspectiva, né? Eu sempre faço essa ressalva, porque não dá nem para eu falar sobre o mundo ou sobre o Ceará, vamos dizer assim, mas na minha perspectiva, a gente A está num gente tem lugar. que dar um zoomzinho, né, para nossa realidade. E as pessoas com as quais eu convivo, né, que tem muito isso de entender seus processos de consumo, mas o que eu percebo que está acontecendo é o que eu pude chamar, né, eu boto títulos nas coisas que eu vou pensando. Para Maravilhosa. a ressaca do fast fashion. Eu acho que isso é o que está acontecendo agora na nossa vida. Coincidiu com a incidência da Covid-19, mas agora eu acho que a gente já estava vivendo esse processo, né? Ter a Forever 21 indo para a ruína, né? Indo à Para bancarrota falência, né? muito, assim. Eu não sei se você percebeu da mesma forma, né? Mas a gente Sim. realmente passou a parar para pensar e, assim, tem muito isso. O cearense, ele tem um pouco a história da visita recreativa ao shopping, né? É parte do nosso... Explique melhor o que seria uma visita educativa, né? Não, recreativa. Recreativa. Sim, de socializar, de comer, O de nosso, bater um papo com os amigos. É isso que você quer falar? por muito tempo, inclusive como uma forma de percepção de sucesso até, era ir ao shopping comprar. Sim, verdade. Né? Assim, a gente se percebe muito dessa forma. Uma necessidade de autoafirmação, né? Eu sou alguém na sociedade cearense se eu for ao shopping fazer compras. Eu posso, né? Não é eu preciso, às vezes não é nem eu quero. É eu posso. Eu posso.
Então, tem esse viés. E a gente precisa entender que até quando a gente vai falar de consumo, a gente tem que ter também, além de colocar o zoom no regional, né, no local, a gente também tem que colocar o zoom no geracional. A gente precisa entender que a geração X se comporta de um jeito, a Y de outro, a Z de outro, né? Os baby boomers lá do pós-guerra, que nasceram lá nos anos 60, já se comportam de outra forma, já tem outra perspectiva, outras necessidades. Então, a gente aqui que está no limiar do millennial, né? Da geração entre a X e a Y. Não entrega, amiga, não entrega. Vamos aqui, momento verdade, vamos, né? Mas tem isso, assim, a gente tem uma outra perspectiva. A gente cresceu, né? Não tinha internet, depois passou a ter internet onipresente. Sim. E aí a gente começou a ver o mundo, assim, de um jeito com o qual a gente, às vezes, não tinha nem condição de lidar com o excesso de informação. Quem é mais novo, quem é da geração Z, já nasceu, assim, nesse embalo, nesse trem andando em cima dessa bicicleta e já tem outra perspectiva sobre o que está acontecendo agora. Então, no começo dos nossos trabalhos, nos estágios e tudo, se a gente vinha de certa limitação orçamentária em casa, a gente ficou deslumbrado. E aí, eu passo, né? E tem oferta. As lojas internacionais chegaram onde eu moro. São Então, acessíveis. meu Deus, eu vou comprar feliz. Eu vou ser mais bonita, eu vou ser mais interessante, as pessoas vão saber que eu uso essa marca, então vão me perceber como bem-sucedida. Tudo isso, ó, ali acontecendo e a gente Alimenta, né? O psicológico, o ego, alimenta tudo. não, e a gente meio que sem pensar muito sobre isso, né? Só colhendo. E assim, e acumulando. E virando a vida, sem perceber, construindo uma vida maximalista e sem entender direito o que é que isso estava, onde é que isso ia dar. Sim. Acabou que a pandemia agora antecipou algumas mudanças que já estavam em curso, mais ou menos. A gente sabe que o trabalho remoto já estava começando a ser testado, a educação à distância é um Não só pilar. testado, né? Mas o trabalho remoto já era realidade em algumas empresas, né? Não apenas empresas de tecnologia, mas diversas empresas já estavam fazendo nem que fosse um meio a meio aí, né? 50% remoto, 50% Como é que físico. eu vou ficar 2 dias em casa, vou dar 3 dias, vai dar para trabalhar em casa o tempo inteiro? Então, assim, a busca por sustentabilidade também, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade de 2014 para 2015. Então, Há bastante tempo. há bastante Já tem tempo. um tempo. Na época, eu era eco-chata. Sim. Chata, é a pessoa que vai lá, mas e os materiais? E a cadeia de produção? E o descarte? E não sei o quê? E ninguém me aguentava mais falando sobre isso, né? Assim, E o agora, reuso. e o reuse, recycling, todos os termos. Agora, eu tô começando a ser a sensata. Olha como o jogo virou. Foi um plot twist, uma mudança. É muito engraçado. Né? E assim, É graças muito. que houve essa percepção. Infelizmente, o motivo não é o melhor de todos, mas eu acredito que a gente já estava chegando nesse lugar de perceber que isso ia ser necessário, né? Eu não sei se está na tua pauta, Mari, mas eu queria lembrar também que existe um movimento até considerável aqui no Ceará, mais uma vez, né, trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, de várias marcas que estão incentivando o uso local e que essas marcas são mais acessíveis do que marcas internacionais, que agora a gente tem acesso, e que esse caminho também já vinha sendo galgado antes mesmo do isolamento, do corona, de tudo, de toda essa mudança, né? E eu acho que isso já era um caminho muito bom. Em 2015 começou um movimento chamado Fashion Revolution, né? Que é a revolução da moda. Eu pude até ministrar workshops nos anos anteriores, justamente tentando conscientizar o consumidor do que estava acontecendo nos bastidores da indústria da moda, né? Hoje em dia, a moda ela é a segunda indústria que mais polui no mundo, a segunda indústria que mais consome recursos, né, naturais, mas ela também é a segunda indústria que mais emprega pessoas no mundo.
Então, olha de A novo balança, né? a gangorra, né? No fim das contas, tudo se resume a encontrar o equilíbrio, né? Entre a gente tentar criar novas formas não poluentes, criar um extrativismo que seja saudável e sustentável. Parece que eu já estou encerrando o negócio. Não, não mesmo. Soluções, né? E também entender que haja vista ser a segunda empresa que mais emprega pessoas no mundo e a que mais emprega mulheres, é a número um que emprega, empodera mulheres, né? Que dá poder aquisitivo a elas e que também dá poder de chefiar uma família, porque a gente sabe que tem muitas famílias chefiadas por mulheres mesmo. A Então, a gente maioria. entender a importância social da moda, que ela precisa mesmo de sustentáculos agora. O E que a será gente que as pessoas sabem disso? Sequer não. sabem disso ou apenas consumem a moda, né? Isso, a questão é toda essa. Quando a gente coloca numa perspectiva individual, é muito legal fazer usufruto da moda como construção de identidade, como ajuste de imagem, como estratégia de marca pessoal. É fabuloso que a moda seja esse recurso, né? De ajudar a me traduzir sem eu precisar dizer palavra nenhuma, me colocar dentro de um nicho, me individualizar, né? E não seguir o memorando da moda, né? Que é um pouco o que a tendência faz, deixando todo mundo meio parecido. Então a moda ela é Uma muito, massa comum, a moda ela né? é muito rica em oferta, né? Assim, e rica em demanda também. A gente ama, A gente não deixa ama. de ter, a gente ama, não deixa de ter esse peso na nossa vida. A gente gosta, só que a gente precisa entender que agora, no momento, existe uma coisa que, de novo, já começou há muito tempo, mas agora se faz extremamente necessário, que é chamado de consumo de ativismo. O consumo de ativismo é justamente, e isso tem muito na geração Z, né? Esses nenéns de agora, Na nova. e que acabaram de entrar na faculdade, que estão começando a consumir, para eles isso é normal, para eles é o que mais faz sentido. Os millennials estão começando a entender e implementar isso agora. O que é o consumo de ativismo? É você consumir tanto por interesse individual, mas sabendo que você está contribuindo para uma causa. Sabendo que você está Perfeito. fomentando igualdade de gênero, está diminuindo questões raciais, que você está cuidando do meio ambiente, e agora Valorizando o local, o seu povo, a sua chegou cultura. você exatamente. O incentivo ao consumo agora, se a gente for fazer um apanhado de resgate financeiro, de dignidade mesmo, porque tem gente precisando de prato de comida e que estava tendo uma vida normal antes da pandemia. Sim, É o consumo nacional, regional, local e até de bairro. Seu sim. vizinho pode estar criando alguma coisa que você pode consumir, que você pode divulgar. Pode colaborar, pode divulgar, pode consumir, Às pode tudo. vezes, às vezes não é só o consumo, né? Às vezes é a colaboração também, é você contribuir para divulgar a imagem daquela pessoa, para você fazer esse esforço, né? Assim, então, muita coisa até a gente chegar nesse lugar em que urge essa consciência pelo consumo de ativismo aconteceu. A gente encontrou na indústria da tecnologia uma coisa chamada obsolescência programada. Eita, gostei desse nome, repete. Obsolescência programada. Explique. É justamente o fato de alguns eletrônicos, a indústria programar que seus itens tenham uma vida útil mais curta para que Quando você, elas se tornam obsoletas. para que você possa consumir mais. Para que você possa realmente. Por exemplo, eu lembro na minha casa tinha uma TV Mitsubishi, sem brincadeira, Xanda deve ter durado 30 anos. Eu também acho, Liz, que ela é maravilhosa, ela é sensacional. Também acho, eu tô aqui só assim, ó, ouvindo. Pronto. A linda pimental maravilhosa, coisa linda. E aí, minha primavera brilhante, coisa mais, parece uma boneca. E aí a questão é toda essa, assim, a gente. Você tava falando da TV Mitsubishi, que só faltou não acabar nunca. E aí é curioso, eu fui pesquisar o que era, ver documentários, assistir, ler artigo científico, eu preciso realmente entender o que está acontecendo para poder falar sobre toda a vida, né? E há alguns anos eu tomei consciência disso e teve um caso muito curioso de uma obsolescência programada percebida na HP, numa impressora HP.
E aí A o rapaz, Brastemp também passou por isso. Eu não sabia que o número era esse, mas a Brastemp também passou por isso. Mas continue, por favor. e aí eles encontraram um jeito de burlar. Aquela impressora específica seria permitido imprimir tantos papéis. E aí Nossa. e não tinha mais conserto. E aí começa a faltar peça no mercado, começa a não ter mais, o técnico não sabe mais, porque o modelo já atualizou, e aí compensa mais. Quantas vezes você não já tentou consertar uma coisa e Não o tem técnico. mais a peça, não se produz mais a peça tal para Eu, se consertar. eu comprava uma nova, né? É, O o que que eu ia dizer da Brastemp, que eu acho que todo mundo conhece o jargão da Brastemp, que, mas não é uma Brastemp, né? Não tem esse jargão que todo mundo usa até hoje. A acontece? Brastemp realmente, ela produzia itens, geladeiras, etc., que duravam a vida inteira, assim, anos. E até que chegou num ponto que eles praticamente deixaram de vender porque as pessoas não precisavam comprar novas, porque elas duravam a vida toda. Então, realmente, elas tiveram que entrar nesse programa de obsolescência programada, que eu conheci esse nome hoje, graças a Deus, muito obrigado, Mariela. Mas agora eu entendi qual foi a estratégia da Brastemp. É isso. E o que aconteceu muito tempo na moda foi que a gente deu um jeito de transformar nossas peças em obsoletas. Se toda semana, por exemplo, a própria Forever 21, que entrou em colapso financeiro, acabou fechando, não tem mais, né? Quase não tem mais loja no Brasil, acho que nem tem mais. É só para não correr risco de falar besteira. Mas ela entrou num ciclo em que 52 semanas de moda no mundo ela tinha. Não com desfiles, mas com oferta de produtos. Então, Nossa. como é que 2 semanas para trás eu comprei roupa? Eu vou 2 semanas para frente, o meu desejo continua sendo alimentado. Eu ainda quero a roupinha, eu ainda quero fazer parte desse universo, né? Eu ainda quero. Tem uma coisa que é um pouco perigosa para o consumo é o fato de a gente se conhecer pouco e o fato de a gente ser viciado em elogio, Sim, demais, demais, né? demais. Validação que precisa vir de fora para dentro. Isso é muito perigoso. É uma necessidade muito grande de encaixe social também, né? A gente, como um todo, tem uma necessidade. Eu preciso me encaixar, eu preciso ser reconhecida. Esse elogio parte muito disso, né? Se o elogio, eu estou afirmando que você faz parte disso, que você se encaixou, estou lhe validando, né? Estou certo, sou percebido como bem-sucedido, sou interessante, inteligente, desejável. Então, só que chega uma hora em que se eu quero ser único e se eu vou parecer com todo mundo, a conta não fecha. Eu, Perfeito. eu não tenho muito como, né, dar conta disso. E aí, onde é que entra? Às vezes, o consumo na seara individual é isso. Ele vai sanar minhas dores não trabalhadas. Eu estou feliz, eu vou comprar. Eu estou triste, eu vou comprar. Eu ganhei um prêmio de alguma coisa, eu vou me congratular. Eu estou passando por um momento Existe de um vazio aqui que eu preciso preencher e eu vou preencher como? Eu compro alguma coisa que vai preencher esse vazio. compro. Que também tem muito isso, essa relação existe muito ao consumo e ao consumo de comida, de álcool, né? Existem outras formas de preenchimento desse vazio, né? Tudo pode virar vício, né? De novo, a falta de equilíbrio, né? Tudo isso. Então, assim, o que eu acho que está acontecendo agora é que a gente está saindo dessa ressaca do fast fashion, saindo de uma era de consumismo, de consumo exagerado, exacerbado, e tentando colocar um pezinho por vez, a pontinha dos dedos na era do que seria o suficiente, o essencialismo. Porque nem sempre a proposta do minimalismo vai abraçar todo mundo. Sim. Não é todo mundo que tem a possibilidade e até nem alcança, né, esse lugar de ser minimalista. Ou porque vive uma vida múltipla, porque eu tenho um emprego aqui, a minha vida social vai para tal lugar, tal coisa, viajo muito. Então, assim, tem demandas da vida que vão exigir mais das pessoas, né? E isso é um trabalho lentíssimo e super gradual de eu entender o que eu sou, o que eu quero, Até o onde vai a necessidade real. que eu posso, né? Assim, então a gente não dá para colocar também só muita gente me fala isso, que coloca a culpa no marketing, no remarketing, no retargeting, que são estratégias, por exemplo, a gente às vezes conversa no WhatsApp alguma coisa,
aí aparece a propaganda no Instagram. Ai, é demais. Oi, Até pelo Netflix. microfone agora tá assim. Eu converso aqui com você, o microfone capta e tá lá. Exatamente, né? Alguma coisa desse papo vai entrar no celular das pessoas como demanda, necessidade, né? Inclusive, um adendo aqui percebido. Embora muita gente esteja percebendo queda nas vendas, a Netshoes e a Centauro estão com... a Riachuelo também estão com crescimento. Aumento? Sério? É porque as pessoas passaram a comprar material esteira, bicicleta ergométrica, passaram a comprar pezinhos, passaram Ah, de yoga, mas passaram a... Riachuelo. A Riachuelo conseguiu fazer parceria com lives. Todas essas lives que estão acontecendo, eles melhoraram a experiência do consumidor na internet, né? Até pouco tempo eles nem tinham aplicativo. Então, eles... Interessante. Interessante. A Nanda tá dizendo interessante, eu tô concordando, interessante. Exatamente. A CIA também pegou carona no que já estava fazendo com o Big Brother, que eles estavam vestindo os Sim, verdade. pessoas, chamei de personagem, desculpa, gente. Sei. São pessoas reais. Aí Mas por um momento parece um personagem pra parece, gente. é como a gente, parece uma novela, né? Real, assim, para quem está assistindo, É. é meio novela, por isso que fica nisso. Então, assim, tem que ver quais são os mercados que vão ascender, quais são os mercados que precisam de mais impulso e mais força nossa para sobreviver, para subsistir, né? Assim, tem muito isso, assim, que o que é que vai acontecer a partir de agora, né? Assim, para chegar nessa era do suficiente, a gente está revendo valores, revendo necessidades, vivendo um estilo de vida um pouco anômalo, que a gente a cada semana não sabe quantas semanas vai durar. E como disse aqui a Dani, é uma reinvenção toda semana, né? Toda É, semana a gente tem que se reinventar. Essas marcas se reinventaram de alguma forma, usaram alguma estratégia. E nós, dentro da nossa individualidade, dentro da nossa casa, a gente também está se reinventando todas essas semanas, todos esses dias. é uma adaptação, né? Ontem eu até estava percebendo, gente, é uma vida baseada em esperar. Só que tem que esperar com foco em inovação. Eu estou esperando a expectativa de uma vida, né, o novo normal, como se diz. Eu tenho até um parênteses para fazer sobre esse novo normal. E a gente precisa se adaptar, mas inovar, né? A inovação não é vender pelo WhatsApp. O que, que eu posso oferecer para o meu cliente? Estudos têm apontado que a roupa para ser trocada só pode ser oferecida ao consumidor 72 horas depois, que é o tempo de tudo ali que está vivo morrer. Morrer, do vírus, né? Que você quer dizer. Isso, né? Em termos de contaminação. Então, a gente precisa dessas adaptações, precisa inovar, precisa realmente entender como é que é o comportamento do seu cliente, fazer pesquisa, perguntar o que é que você quer, sair um pouco desse distanciamento de loja, né? Colocar tudo isso para acontecer, para trabalhar a favor do cliente, a favor da loja. Mas uma coisa interessante que aconteceu foi que as grandes publicações da Vogue, por exemplo, que são grandes influenciadores de moda, a gente teve um cisma que é mais ou menos como eu vislumbro que vai acontecer daqui para frente. A Lisa acabou de falar do consumo de Consumo vingança. de vingança. Eu não quis te interromper, mas. Não, é exatamente isso. Isso se chama revenge buying e já acontece há muito tempo. Quando a gente tem embargos alfandegários, quando a gente tem limitações de consumo e de uma hora para outra as portas se abrem, as pessoas meio que querem provar para si e para os outros que elas têm condições de possuir aquele item sim, né? Aconteceu recentemente na abertura da reabertura da Hermès na China, que eles ultrapassaram aí o consumo habitual, né? E deram muito lucro para a Hermès. Só que o que a gente tem que prestar atenção é que assim, o luxo sempre se sai bem em tempos turbulentos. Por quê? Com menos produtos, você tem mais receita. É um produto muito caro. Uma bolsa da Hermès é extremamente cara, né? Sim. Tem uma parcela da população que não sabe nem o que é crise, não está entendendo nem o que é. O Kanye West acabou de ser declarado um novo bilionário. Então, para algumas pessoas, isso não está Não acontecendo. está acontecendo. Não, não. Dentro da cadeia de negócios, a gente tem algumas linhas que as decadentes e as ascendentes. Tem algumas linhas que estão crescendo muito, tiveram um boom com toda essa situação de crise, que para a gente é crise, para eles não, né? É. Então, é visível, porque
prever o comportamento do consumidor com tanta certeza, né? Porque já que ele tinha essa limitação, agora estamos limitados na pandemia, né? Não dá para saber se depois dela vai todo mundo sair correndo para as lojas, se vai ter os vendedores aplaudindo, como no shopping em Santa Catarina, né? Vai existir o revenge buying. As pessoas vão querer sim comprar, vão querer sim subir de novo nessa bicicleta do consumo mesmo, mas a questão... O próprio marketing vai tentar incentivar isso de todas as maneiras, né? Com certeza. A minha recomendação é que, se isso aconteça, entre um pouco nessas diretrizes do consumo de ativismo, que é ajudar o local, ajudar o seu irmão, ajudar o cearense. Voltando à questão das Vogues, né? Por exemplo, eu não sei se você viu a capa da Vogue Itália. Era uma página, era uma folha em branco. Massa, não vi. Capa da... Exatamente, maravilhosa a capa. A capa da Marie Claire era uma enfermeira ou médica, uma trabalhadora... A da Marie eu até divulguei, achei sensacional. Porque gostaria de fazer um parêntese, que eu comentei isso em uma outra live com a Ju. 85% da força do trabalho em saúde é feminina. 85% dos profissionais da saúde são mulheres, gente. É muita coisa. Então, foi feito um estudo bem que mulheres se deixam menos contaminar, né? Elas são mais cautelosas, elas lavam mais as mãos, elas higienizam os produtos do mercado, elas acreditam que tudo isso é real, está acontecendo, então se contaminam menos. Sim. E os homens se contaminam mais. E quem se contamina mais? Quem se deixa contaminar mais, se deixa, né, com todas as ressalvas, acaba que saindo da força de trabalho, acaba saindo da linha de frente. Então, as mulheres mais cautelosas, mais preocupadas em fazer tudo isso, em respeitar. Os homens têm menos, têm uma atitude de desafiar a autoridade um pouco mais, né? Ó, o André falando aqui, entende o valor da vida melhor que os homens, exatamente. Tem filhos, pensam nos filhos daquele jeito, né, que é mãe leoa. Instinto, né? Tudo isso acontece. Então, a capa da Vogue Itália tratou isso, zerou a capa, branca, nada, só Vogue Itália embaixo. Marie Claire colocou essa moça, brilhante a capa. Já a Vogue Paris e a Vogue Brasil comemorou 45 anos. A capa foi a Gisele, vestindo marcas internacionais, e escrito o novo normal. O novo normal de quem? A Vogue Paris colocou as duas irmãs, a Gigi Hadid e a Bella Hadid, com muito brilho, muito glitter e tudo. E aí, é aquela história do poder de influência. Quem tem discernimento vai fazer... Não pegou bem, não pegou bem, né? Vai fazer suas próprias escolhas. Mas o que se incentiva, onde se coloca o foco das coisas e o seu poder de alcance, isso importa muito. Então, faz muita diferença uma publicação feita essa, começar a incentivar coisas. Por exemplo, tudo bem, botou essa capa estava feita há 4 meses. Gente, a Vogue Itália também tinha uma capa, ela escolheu zerar. Nem tinha uma programação, né? Vogue Portugal fez uma abordagem interessante. Ela colocou um casal se beijando com máscaras, né? Dizendo que o que está acontecendo agora. E isso, a gente tem que ver que a gente está conectado o tempo inteiro. Então, a gente está observando essas mudanças. Outra coisa, né? O consumidor, ele não é só ativista agora, ele é fiscal. É, verdade. E tudo virou muito polêmico dentro das redes sociais. Né? A gente está vivendo, para o bem e para o mal, dentro da cultura de cancelamento. Então, muita coisa aí tem acontecido, né? A gente tem ficado de olho nessas marcas e tem percebido, por exemplo, o novo normal não configura a Gisele vestindo marcas internacionais. Não tem isso. E até não faz sentido como ela se vende para o mundo, assim, porque ela é bem ativista no sentido de pouco consumo, defende diversas causas. Para mim, foi surpreendente saber que ela foi capa de revista lançando alguma coisa internacional. Não condiz nem com a imagem dela, de verdade. Teve um ruído aí. Eu acho que é porque essa capa tendo sido feita realmente há 4 meses e alguém não ter... Gente, eu toda a vida penso, daqui para ser aprovado, ninguém falou, pessoal, será que não vai dar problema? Eu toda a vida penso isso. Daqui para uma peça ser aprovada, passa por tanta gente, né? Como é que passou desse jeito? Não estava vestindo uma marca internacional representativa que incentivasse, né? Tudo bem, estava
estava em preto e branco, isso aí já gera certo respeito. Mas a Gisele não é o nosso novo normal. Embora ela tenha feito doações robustas para pesquisas e para ajudar na alimentação nessa questão da Covid-19. Mas mesmo assim, não é o novo normal. A gente precisa entender, né, que assim, chegamos no momento de repensar valores e de implementar esses valores, senão a gente não sobrevive. Senão a gente, né, é se abraçar Super mesmo. verdade. Essas blogs do mundo, elas me trouxeram assim, chegou a hora da gente cuidar das pessoas, de se aproximar, né? Assim, então, tem que ver como é que a gente vai fazer isso dar certo de um jeito real, no discurso. A impressão que eu tinha, o consumo consciente, ele vinha muito batendo numa tecla e que parece que tinha só poucos ativistas segurando consumo consciente. E as pessoas estavam muito legal, fazer uma compra aqui e tal. Mas não mudava o mindset, o jeito de pensar, o jeito de agir, isso não entrava no mérito. E existe uma coisa chamada greenwashing, que é justamente marcas, a H&M foi acusada de fazer isso, a H&M, de passar a usar recursos de marketing para se fazer verde. Entendi. Mas não de fato, não é isso que você quer dizer? Não, assim, precisaria de novas pesquisas, novas denúncias para constatar se era real ou se não era. Então, agora, quando a gente pensa em cadeia de produção, tem tanta coisa por trás, tem como é que isso está sendo extraído da natureza. A indústria da moda é responsável também pelo número 1 de suicídios. Sabia disso? Não, não sabia. É porque a fertilização do solo é super danosa, causa problemas mentais nas pessoas, né? Assim, a cada 30 minutos um fazendeiro se mata por conta disso, perde membros. Mas então é algo biológico, orgânico, não é Sim, psicológico, gente, que loucura. que era a segunda indústria que mais poluía, a que mais, né, que era mais danosa nesse aspecto. Então, isso causa danos ao ser humano que está ali botando a mão no agrotóxico, né, na produção daquilo, para você fazer calça jeans, o tanto que você polui. Então, tem muita coisa envolvida nisso. E aí, a gente chega nesse lugar em que a gente precisa pensar em como é que é produzido, como é que é distribuído, se as pessoas que estão trabalhando têm dignidade, ou se vão ser provenientes de sweatshops, né, que são aquelas casas de suor, onde houve o desabamento do prédio lá em Rana Plaza, em Bangladesh, que foi o que gerou o movimento do Fashion Revolution. Né? Então, a gente agora tem que começar a fiscalizar isso nesse sentido também. Já estamos atrasados nessa Já muito de atrasados. perceber, né, o que está por trás. E aí eu nunca esqueci, tem um documentário que eu recomendo bastante, ele se chama The True Cost. Ele é do Andrew Morgan, ele saiu em 2015. E aquilo mudou minha vida. Tem uma trabalhadora, costureira indiana, que fala: o que a gente quer que vocês entendam é que a gente não quer nada que chegue nas mãos de vocês que contenha nosso sangue e nosso suor. Então, Pesado, viu? eu chorava tanto vendo ela segurando o filho, ela não conseguia viver nem na cidade do filho, porque ela não tinha dinheiro. Então, a gente também não tá com o lookinho, tá com a roupinha, mas não tá percebendo quem que tá lá atrás, né? E assim, então a pandemia chegou. Foi o grande, teve um boom de questionamento à Zara, né? Por causa da produção escrava, né? Isso. Que estava por trás da Zara. Muita gente deixou de comprar. Houve um burburinho muito grande em cima disso. Mas como você falou, pouca gente levantando a placa e muita gente lá dentro da loja ainda, né? Muita gente da loja, e assim, tem mecanismos de fiscalização, né? A Justiça do Trabalho caiu em cima mesmo, porque realmente chegaram nesse lugar. Como é que a Zara alega que não tem como perceber a terceirização? Não, terceirizou e o terceirizador terceirizou e que terceirizou lá para frente, então a gente não sabe até onde chega essa ponta. Como assim não sabe? Tem vários mecanismos de fiscalização, de análise de qualidade, enfim. Tem um aplicativo Moda Livre, né, que é muito bom, é do Repórter Brasil. Ele sai dando notas em vermelho, amarelo e verde sobre a situação das marcas em relação à percepção de trabalho escravo, implicações nesse sentido, se já tomou alguma providência, se ainda está na estaca zero, né? É super informativo. Aplicativo Moda Livre do Repórter Brasil. Legal. Muito... E aí é isso, assim, esse lugar, né? A gente correu para tentar ser minimalista, correu saindo do consumismo, está tentando chegar no essencialismo,
Então, a gente está meio pensando, refletindo o que é que a gente pode fazer para ajudar, consciência coletiva, tudo isso aí está acontecendo. Tem ainda algumas ponderações sobre o futuro. Eu fiquei muito surpresa. Faz sentido o que você falou do crescimento de consumo da Netshoes ou da Centauro, mas realmente ainda me surpreende muito como o marketing, como o apelo do marketing, ele se sobressai, mesmo numa situação dessa, quando você me diz que a Riachuelo ainda assim tem um crescimento no consumo, Sim, né? Como eles conseguem dar uma volta. o grupo Arezzo, Schutz, Arezzo, Schutz, Almi, todas essas marcas entrou agora, até a Vans, né, passou a ser uma distribuidora. Eles bateram durante a pandemia o lucro da Black Friday. Nossa Senhora. E Então, olha que eu tava pensando, assim, na minha ingênua noção de não tá todo mundo pensando no essencialismo agora, que um dos itens que eu pensei na minha vã inocência foi ninguém deve estar comprando bolsa, ninguém deve estar comprando sapato, porque é muito uma questão de poucas pessoas compram um sapato porque é um sapato confortável para eu me deslocar. A maioria das pessoas compram um sapato ou porque está na moda e está todo mundo comprando esse sapato, que é o caso do tênis da Vans, ou porque tá muito bonito e eu vou desfilar com esse sapato nas ruas. E agora você vem me dizer que eles estão com crescimento. Meu Deus do céu, que loucura. só jogar no Google. Bem facinho de achar. Que É isso. loucura. Então, as pessoas, na nossa perspectiva, a gente pensou que teve uma super freada e redução e tudo e tal, né? Mas não, o consumo ainda está escalonando em alguns setores e tem gente que está transferindo o consumo para itens de dentro de casa, para decoração, para reforma. O que eu te falei que aconteceu com as marcas de luxo em relação ao greenwashing, né? Que as pessoas pararam. Por exemplo, uma pioneira nisso, a Stella McCartney não usa nenhum produto de origem animal há muitos anos. A gente bota assim 20 anos para trás. Aí agora a Versace entrando nessa, as pessoas começando a fazer isso, né? Que E é chegar. agora é um item de valorização, né? De diferenciação. Eu não testo em animais, né? E aí aquela coisa assim. Isso estava acontecendo com a natureza, né, com animais, com o meio ambiente, com degradação de tudo isso. E agora as marcas estão, ao mesmo tempo em que estão produzindo luvas, estão produzindo máscaras de luxo com logotipo, né? Tem muito isso. Louis Vuitton lançou uma máscara deles de $180, uma bagatela de $180. $180. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre isso, sobre consumo, que a Supreme vendeu um tijolo escrito Supreme. Você tem na sua casa um tijolo escrito Supreme. Era caríssimo, acho que eram $5.000 também. Nossa Senhora. Maluco. Mas aí elas estão criando agora aventais, luvas e tal. E o novo greenwashing é você doar garrafas de álcool gel, você doar materiais. A Crocs doou Crocs para médicos, né? São iniciativas rentáveis. Então agora, claro que vai continuar importando se é falso, se é estratégia de marketing, se é tentando comprar o coração do consumidor, mas que façam alguma coisa. Com certeza tentando comprar o coração do consumidor, mas que bom que foi uma causa nobre e ajudou de fato, né? É isso, assim, né? Que é um. Dani, tamo junto, viu? Eu também parei total de comprar roupa, sapato, tênis, bolsa, o que quer que seja, para comprar no supermercado. 100%. Gente, mas assim, tem muita informação nova chegando, muita atualização, né? A gente precisa realmente não só fiscalizar com aquela coisa rasa, fiscalizar com informação, né? O que é que está acontecendo? Assim, querer só aparentar bem para o público? Como é que isso vai acontecer agora? Assim, como é que você... Mínimo de avaliação, né? A gente tem que fazer um mínimo de avaliação, né? Tem que ter um É uma pouco de consciência em cima disso.
a gente tem que entender agora como é que ficou, assim, os novos ícones são a Greta, né, do ativista, Sim, um jovem como a Billie Eilish, que chega super autêntica. A gente chegou no lugar do real, né? A gente não tem mais, a gente está rejeitando influenciadores que digam foda-se a vida. Isso é muito importante, né? que Assim, legal, que legal. né? Assim, as pessoas. É, esse cancelamento. O grande problema que teve com a Pugliese agora, porque ela fez uma festinha em casa e a galera caiu em cima, né? Que é É isso. exatamente isso que você está dizendo, né? Ela deu um foda-se à vida e a galera não aceitou de jeito nenhum. Literal, né? E verbalizado. É uma coisa muito complicada, assim. Então tá tendo um choque de gerações também, né? A geração mais nova que vem capitaneada pela Greta, pelas figuras autênticas, né? Elas estão realmente já chegaram lá nesse lugar do essa é a minha consciência, tudo isso está acontecendo e eu vou incentivar o que é real, o que é bom, né? Pensar esse movimento de ter mais consciência, né? Eu fui uma jovem super alienada, eu não fazia a menor ideia sobre questões globais mais severas, né? Assim, para mim a crise era só um número, não tinha um rosto. É exatamente isso para mim também. Agora tem, tá todo mundo Agora tem. ansioso, estressado, com medo dos seus, com medo de ser acometido por uma coisa, né, assim, muito maior. Ao mesmo tempo, pensando em sustentabilidade dentro de casa, eu acho que alguém falou aí que, tá, eu não compro mais roupa, mas a conta do supermercado subiu muito, subiu Foi a mesmo. Dani. Foi a Dani. Subiu mesmo, a gente acabou fazendo, né, essa troca, assim. Então tá todo mundo tentando se ajudar agora. O desejo de escapar, ele tá aí, ele existe, a gente tá se sentindo enclausurado, mas agora a gente finalmente está entendendo que a gente tá seguro e preso, a gente Sim. tá se protegendo, pensando no coletivo. Então, quando esses movimentos chegam, eles chacoalham estrutura. Se eu tô levando uma vida toda baseada só em mim, nos meus, claro que eu quero sair logo, claro que eu quero que o comércio reabra, claro que eu quero que tudo isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero preservar todo mundo em casa para que todo mundo sobreviva, eu tenho que ajudar no consumo. Eu tenho. Tem que haver um pequeno sacrifício aí. É, E, Adão, como você disse, como a gente já repetiu aqui várias vezes, apoiar o consumo dos locais também, o mínimo que seja, né? Essas pessoas estão precisando agora que esse consumo seja realizado por pura sobrevivência. sinceramente, André, eu acho que eu não vou falar nem como se a gente tivesse só mencionado, não. Se eu tivesse que recomendar alguma coisa, é que a gente realmente consumisse prioritariamente dessas pessoas que estão perto da gente, Sim. sabe? Alimento mesmo, coisa, gente que faz comida e doce, gente que faz roupa, sabe? Nossas marcas queridas e tal, esse movimento de incentivo As mesmo. próprias máscaras, né? Todo mundo está comprando máscara agora. Tem vários conhecidos meus que estão produzindo máscaras para aumentar um pouco a renda que está faltando agora em casa. Então, assim, por que não comprar dessas pessoas conhecidas? Por que comprar de US$ 180 da Louis Vuitton se eu tenho uma colega minha que, por questão de sobrevivência, está fazendo a produção de máscaras bonitas, boas, legais? Exatamente. Então, esse é o novo pilar do consumo de ativismo, né? Comprar do local, comprar agora, né? Assim, ajudar mesmo, entrar, enfiar a mão na massa, vamos fortalecer. Não é mais só uma coisinha que você faz uma vez ou outra. Não, tente, investigue, pesquise, vá É. atrás quem tá perto de você e está precisando, né? Se todo mundo tomar conta do seu bairro, da sua regional, da nossa cidade, com certeza a gente vai poder se reerguer disso com menos, assim, não vou dizer com mais facilidade, porque nada vai ser Menos fácil, sofrido, né? Digamos assim. né? Assim, Reduzir um pouquinho que seja o sofrimento dessa crise, da questão financeira, que todo mundo foi um pouco impactado, menos aquelas linhas que a gente já citou, mas de alguma isso. forma a gente tem como colaborar com isso, sim. Uma coisa que o André colocou agora, que bem interessante a gente falar disso também, é que ele falou, né? Eu moro na periferia e aqui simplesmente isso tudo não chegou. Realmente é difícil a gente falar isso, assim, realmente tem alguns
alguns locais da onde a gente está, da nossa sociedade, que precisa de um pouco mais de batalha pela conscientização. Realmente a informação ela chega mais diluída. Quando chega, são poucas as pessoas que estão realmente conscientes. E a gente também tem um papel sobre isso, né? Esses dias eu estava aqui em casa e eu sou síndica do meu condomínio e alguém Porque chegou e disse: já, Hã? já, Cortou. já não faz nada na vida, Eu aí já não vai. faço nada na vida e resolvi ser síndica aqui do condomínio, mas é isso. É um parêntese. E alguém chegou para mim, ligou, aí disse: Xanda, olha, eu tô querendo sua ajuda, porque eu sei que você fala com alguém, você vai saber alguém que eu possa procurar, porque aqui a 2 quarteirões do condomínio tem um barzinho que tá cheio de gente lá e como se nada tivesse acontecendo. Eu não fui lá e, né, levantei o barraco lá. Mas liguei para o 190, ou vocês estão fazendo algum tipo de fiscalização? Por favor, vá lá, fale com as pessoas. Então, se eu posso contribuir dessa forma para que a informação chegue lá e alguém tome alguma ação, eu faço isso. Por que não? Né? Então, não é simplesmente ficar com ódio que as pessoas não estão em casa. O que é que você está fazendo, Não, né, por elas? a gente tem que entender que a gente também já esteve num lugar de desconhecimento, né, e de falta de consciência e E que assim, imaturidade. não nascemos prontos, não somos perfeitos. Esse negócio de fada sensata nunca errou, não existe, tá? Todo mundo errou e ainda vai errar, infelizmente, mas a gente tá Sim. aqui. Então, do mesmo jeito que a gente está nesse processo de esperar, é interessante que a gente também tenha paciência e onde tiver chance de falar, de conversar, de conscientizar, que o faça. Há poucos dias houve. Há poucos dias não, é porque o debate aconteceu há poucos dias. Ontem, politicamente, era um dia de expectativa, alguma coisa ia acontecer, alguém ia depor. E aí surgiu num dos grupos que eu participo o fomento a um ato público na rua, na Praça da Imprensa, aí. E aí eu fui lá, disse, não, gente, eu tenho que escolher minhas batalhas. Eu vou pedir para todo mundo ficar em casa e aí fiz meu ponto acontecer ali naquele debate, porque eu falei, olha, se você quiser, você pode ter um altar para o seu candidato, mas fique em casa, seja criativo, dê o seu jeito de protestar de dentro de casa. É a minha Porque luta aqui no condomínio, todo dia. As crianças brincando e eu, gente, pelo amor de normal, Deus. Vocês são normal. mães, consciência, ensine as suas crianças a não fazer isso. Tá difícil, tá, né? Mas assim, não é que eu não eu não vou entrar na questão ideológica da coisa, não é nem o motivo da gente estar conversando aqui, mas quando ultrapassa a seara individual, quando vai atingir mais pessoas do que você, aquele nossa mãe falava pra gente, né, quando começa a entrar no direito do outro, é, Sim, não pode ultrapassar, eu não posso colocar ninguém em risco, porque a minha por questão egoísmo, é isso. lógica política, porque eu defendo tal pessoa e tal, tal, tal. Então, eu tenho que me meter, eu vou criar um dissabor. A gente tem que ter a coragem de desagradar. Tem um livro ótimo que fala sobre isso, que é não ser desagradável, mas sim escolher suas batalhas, né? Ir atrás do que realmente importa, dentro dos valores éticos e tudo e tal, porque é para você preservar vidas. Então, quem tiver chance de conversar com uma pessoa que sabe que não está ajudando a coletividade, que incentive, que fale com paciência, Concordo. com carinho, mas que prove seu ponto, né? Porque realmente é um momento que urge tanto o nosso engajamento nesse consumo de ativismo, que é o que a gente está falando desde o começo, como também na conscientização que a gente está pregando, que mais gente fique dentro de casa, para que a curva de contaminação. A gente nunca viveu isso, tá todo mundo perdido Tá mesmo, aprendendo junto, né? A gente está aprendendo com tudo isso. falhando miseravelmente em alguns momentos, mas está todo mundo aprendendo junto. Então, assim, com muita paciência, dentro de casa, fora de casa, com as pessoas, né? Isso que também, se desse para comprar, paciência, né? Engarrafar para vender, Encapsular, mas é isso, assim, verdade. de verdade. Mari, faltam 5 minutos para encerrar o tempo da nossa live. Então, eu queria fazer o fechamento dizendo que exatamente o que você disse no começo, né? Eu tenho tentado fazer lives com pessoas que tragam de alguma forma
alguma mensagem que possam contribuir com as pessoas, nem que seja um pouquinho. E exatamente sobre isso que a gente estava falando, né? Se tem várias pessoas que ainda não têm consciência, e esse canal aqui, elas estão no meu Instagram, elas estão no seu Instagram. Se esse canal está servindo para a gente passar esse recado de consciência, fique em casa, para a gente tentar reduzir a curva, para o meu egoísmo não ser maior do que o risco que eu vou expor uma pessoa, então já está valendo. E está valendo também o recado que a gente deu sobre vamos valorizar o mercado local, que essas pessoas com certeza a cantina do meu bairro, o mercadinho do meu bairro, ele está realmente precisando muito mais agora do que uma rede de supermercado enorme. E eu preciso valorizar isso. Eu preciso valorizar uma costureira conhecida minha que nesse momento não está saindo roupa, porque as pessoas estão consumindo mais o essencial, mas ela está fabricando uma máscara que eu vou consumir agora. Então, por que eu não vou consumir dessa costureira conhecida do bairro? E vou consumir de uma loja, né? Então, vamos tentar fomentar um pouco mais disso, vamos fomentar um pouco mais de consciência, se for de consumir, o consumo local, né? Assim, eu tô super feliz que você me convidou e tô surpresa com a quantidade de pessoas que veio assistir. É muito comprometimento com a reflexão sobre o consumo, porque é domingo, são 10 horas da manhã. São 10 horas da manhã. Você me deixou escolher o horário e eu falei, vamos fazer às 10, porque às 11 talvez as pessoas comecem a cozinhar, né? Eu não queria entrar também, porque como ainda tem gente que está trabalhando em home office, às vezes o fim de semana é tudo que elas têm. Então, não atrapalhar o horário de almoço das pessoas. Então é isso, em relação ao consumo, é realmente pensar se eu preciso disso nesse momento, se eu posso pagar por isso, se eu me conheço o suficiente para entender minhas demandas, né? Assim, o que é que eu posso fazer a partir de agora, né? Assim, será que eu estou tentando só ser incluído num grupo, afirmar minha personalidade, ou, né? Será que aquilo é genuíno? Eu sei a origem de onde esse produto está vindo? Eu estou comprometido com o descarte consciente disso, fazer isso durar até a última, né? Pensar mais em consumo de brechós, não só no consumo do local, né? Tem várias alternativas que a gente pode ir fomentando para que as pessoas realmente possam sobreviver com dignidade, né? Se até o que você falou, o descarte, eu estou preocupada com o descarte, eu estou fazendo uma doação, o que é que eu estou fazendo, né, com esse descarte? Tudo isso é importante, gente. Agora chegou o momento mesmo, né, de dar as mãos, não, é de encaixar o braço, sabe, assim, à distância, mas de encaixar o braço para realmente arregaçar as mangas e ajudar quem realmente está precisando. E todo mundo está precisando. Quem não é Tá. magnata, quem não é de um conglomerado internacional, se você for brasileiro, alguma coisa você está passando, nem que seja só uma crise mental, Psicológica. Uhum. psicológica, uma coisa assim grave acontece. Mas é isso, muito, 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 muito obrigada. Eu amei poder Eu falar, também amei. poder falar. Queria agradecer demais que você topou, que a gente está podendo contribuir. Gente, conversar com a Mari é sempre uma surpresa, sempre, assim. É minha amiga de dentro de casa, a gente já morou junto. E cada diálogo que eu tenho, eu aprendo um pouquinho. Então, obrigada, Mari, por mais esse conhecimento de hoje, por mais esse aprendizado de hoje. Você é sensacional, não preciso dizer isso. Você sabe que eu acho isso. Também. Linda, maravilhosa. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que participou, que estava aqui às 10 horas do domingo, contribuindo, comentando com alguma coisa, matando um pouquinho a saudade, né, André? Vai ficar. Obrigada, Nanda. Vai ficar salva a live no meu perfil para quem quiser assistir depois, quem entrou depois e quer assistir o todo. Eu tenho tido uma programática de sempre salvar também, disponibilizar no YouTube para quem quiser acessar depois. Eu acho que foi um papo super interessante para quem quiser depois disponibilizar para um amigo, para alguém ver e tal. Tá? Te amo. Muito obrigada, te amo, amiga. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.